Quanta luz nesse ambiente nascendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Bom dia, Pai amado, bom dia, irmãos de luz, que nos guiam, inspiram e protegem. Bom dia, meus irmãos encarnados que escutam comigo neste momento mais um Evangelho no Lar. E aqui juntos eu os convoco e os convido para agradecermos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos vivos, encarnados, nessa missão que é de reforma íntima, que é de aprimorarmos nossos ideais cristãos, a fim de que possamos ser cada vez mais e melhor ferramentas de Deus, a serviço do amor, da alegria, da verdade, da justiça e da caridade. Que assim seja. Abençoe, irmãos de luz, por misericórdia, esta água que selecionamos previamente, a fim de que ela possa se tornar um bálsamo para o nosso corpo e perispírito, regozijando nossa alma, atuando em cada partícula do nosso corpo, em cada célula, cada átomo, em cada chakra. Enfim, agradecemos também a participação de vocês e toda a ajuda que é sempre de suma importância. E agora nós abrimos aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem-aventurados os puros de coração. Deixem que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: Deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos capítulo 10, versículo 13, 14, 15 e 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Porque tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança.
Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, na qual todas as faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar sua nova existência terrena. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então, podemos dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter ainda não se manifestaram. E durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e por isso fica mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Bom, essa passagem nos convida a tomarmos as crianças, a inocência e a pureza das crianças, como referência de conduta. Por quê? Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo a malícia, a desconfiança, a descrença, dentre outros sentimentos pequenos e tão mundanos, que por muitas vezes nos afastam da fé e nos afastam de nossos irmãos. Então o que Jesus diz nessa passagem é que a gente não perca a alegria, aquela vontade. Uma criança, quando ela encontra outra, ela não quer saber se os pais são ricos, ela não quer saber se a criança é branca, se é negra, se é amarela, não quer saber se tem alguma doença, não quer saber se tem 2 carros, nada disso. Ela quer única e exclusivamente a companhia daquela criança para brincarem, para se divertirem. E é isso que Jesus nos convida nessa parábola, que a gente desaprenda a ter olhos cruéis diante do outro, onde a gente só julga, só critica, só busca os defeitos, só mede o outro pelo que ele pode nos oferecer em interesses, em possibilidades, em status. O que a gente precisa, voltando a ter a ingenuidade e a pureza de uma criança, é esse olhar bonito sobre tudo e todos, um olhar de convite à vida, onde a gente está de peito aberto, de sorriso aberto, de mãos abertas para tudo que vem até nós. A criança, ela briga com outra, em poucos segundos já enxuga as lágrimas e já está lá de novo, da criança que a ofendeu ou que a bateu, convidando-a para brincar. Vamos aprender com as crianças esse perdão tão bonito e genuíno. A criança, ela quer aprender, ela pergunta as coisas. Quantas vezes a gente, no auge de nossa arrogância, prepotência, orgulho, a gente acha que já sabe tudo, que já sabe demais, ou tem vergonha de perguntar o que não sabe, ou querer aprender o que não sabe, para não parecer fraco aos olhos dos outros. Ou seja, há muito o que aprender com esse exemplo das crianças que nos foi dado. Então, a mensagem de hoje é: quanto que a gente ainda tem
dessa essência de pureza genuína em nosso peito. Então vamos convidar a nossa criança interior para aparecer mais em nossas vidas, nossa mente, nosso peito e nos ensinar como é que a gente deve ser conosco mesmos, com os outros à nossa volta, com as situações. A criança tem uma fé na vida tão grande. Por que a gente se diverte e estimula as crianças quando elas são pequenas a acreditarem em Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente? Porque a gente acha tão bonito essa fé que eles têm, com brilho no olhar e na certeza de que aquilo que eles creem vai acontecer. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos crer que, sendo bons de verdade, algo muito grande vai acontecer. E isso não é fábula. Isso não é fábula, meus irmãos. Portanto, a lição de hoje é essa. Sejamos crianças no sentido positivo da palavra. Sejamos mais amáveis, sejamos mais puros, inocentes, alegres, gentis, cordiais. Perdoemos mais. Então, que essa sexta-feira nos dê esse impulso de transformação pessoal. A vocês o meu carinho e os convido a, junto comigo, entoarmos o Pai Nosso e que essa vibração faça com que a gente absorva essa lição tão bonita, podendo colocar em prática de verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. E perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois sabemos que é teu o poder e a glória para todo o sempre. Um excelente dia, meus irmãos, e que o final de semana venha lindo e leve para todos nós. Com muito carinho, Caio Muniz.